Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já estamos estudando. É sobre as palavras terminadas em an ou ão. Então fiquem bem atentos e vamos lá. Nós já utilizamos o livro de português para estudar esse assunto essa semana, das páginas 200 a 204. Então agora nós vamos continuar estudando o assunto, só que não pelo livro, nós vamos ver em outras atividades, tá bom? Vamos começar pelo texto. O título do texto, Piquenique, da Valdirene Dias. Leiam atentamente, prestem atenção na interpretação desse texto, nos detalhes desse texto e também fiquem atentos às palavras que nós estamos estudando, que são aquelas que são terminadas com an ou ão. Então vamos lá. O piquenique. Hoje, as crianças realizaram um piquenique no bosque da cidade. Quando lá chegaram, organizaram tudo com o auxílio do professor Simão. Não faltou nada, nem mesmo o pão para o café da manhã. Prepararam um sanduíche para o almoço com suco de limão. Brincaram, correram, nadaram, cantaram e se divertiram muito. Mais tarde, colocaram o carvão na churrasqueira e fizeram um churrasco legal. Ficaram encantados com a beleza de um lindo pavão que por ali passava, desfilando com curiosidade. Ao final do passeio, todos jantaram e colocaram lixo no latão do bosque. A criançada adorou o passeio. Com certeza realizarão outro piquenique e novamente brincarão de pique-pega, correrão por entre as árvores, nadarão no lago azul, cantarão suas canções preferidas e se divertirão ainda mais. Você já realizou algum piquenique? Espero que sim, porque fazer piquenique é super legal. Então, gente, vamos lá para a interpretação e também outros quesitos referentes a esse texto, não somente a interpretação, aos sentidos da história. Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, logicamente a matéria de português, e anotem aí esses quesitos, porque já já nós vamos responder. Não precisa copiar o texto, é apenas é, as perguntas, tá bom? Então vamos lá. É, qual o título do texto? Depois, quem é o autor do texto? Ou autora? Depois, qual o nome do professor? O professor lá que é dito no texto. Depois, como se divertiram? E depois, o que fizeram no final do passeio? Então, podem tomar nota aí dessas perguntas. É, Quanto à organização, pessoal, você pode começar com a data, você pode escrever atividade da aula gravada no dia 11 de setembro de 2020, por exemplo, e você dizer texto, o piquenique, você descrever qual é. Pode ser assim, ou então você pode simplesmente colocar a data, porque depois você pode voltar lá e também você vai encontrar facilmente pela data, não é? Quanto a pular linhas, quando você escrever qual o título do texto, você vai precisar aí de uma linha somente para responder. Então você pode pular duas linhas, porque uma fica a resposta e outra fica o espaço que você vai dar para a organização. Mas se você quiser pular somente uma linha, tudo bem, porque é justamente a linha que você vai responder. Tudo bem? Depois vamos para o quesito 2. E diz assim: observe e compare estas frases. Hoje, as crianças realizarão um piquenique no bosque da cidade. E depois, quando lá chegaram, organizaram tudo com o auxílio do professor Simão. Letra A. Como são as ações indicadas pelos verbos nas frases? Ações, lembrem que são os verbos. Aí temos três opções. Já aconteceram no passado, estão acontecendo no presente ou ainda vão acontecer no futuro. Então, nesse quadrinho, vocês vão marcar um X.
Gente, observem aí. Quando ele diz, hoje as crianças realizaram um piquenique no bosque da cidade. Está falando de uma coisa que aconteceu, foi ontem, ou passaram alguns dias. Está falando de uma coisa que ocorreu hoje, então é um presente? Ou será que está falando de uma coisa que ainda vai acontecer? Na outra frase, quando lá chegaram, organizaram tudo com o auxílio do professor Simão. Novamente, essas respostas são referentes a essas duas frases, porque o tempo dessa frase, se está no passado, se está ocorrendo hoje, se ainda vai acontecer, é igual para as duas frases. Vamos lá para o próximo quesito, que é o terceiro, e diz assim: na frase, com certeza realizarão outro piquenique, novamente brincarão de pique-pega, correrão por entre as árvores, nadarão no Lago Azul, cantarão suas canções preferidas e se divertirão ainda mais. Então, como são as ações indicadas pelos verbos nas frases? Novamente aí está querendo saber se está no passado, se está acontecendo hoje, no presente, ou se ainda vai acontecer, pois a frase está no futuro. Então, marquem um X aí nessa resposta, certo? E depois vamos para a correção. Então você pode agora pausar o seu vídeo, responder a atividade e depois você volta para o vídeo novamente, que é para fazermos juntos a correção. Tudo bem? Então, pessoal, vamos fazer a correção da atividade. Espero que você tenha copiado em seu caderno, respondido e agora vamos corrigir juntos, dando qualquer dúvida sobre a história, tá bom? Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui a tela, só para poder vocês verem direitinho aqui as informações. E diz aí, qual o título do texto? Se você escreveu o piquenique, está correto. Lembrando da letra maiúscula no começo. Depois, quem é o autor do texto? É Valdirene Dias. Gente, escreve com letra maiúscula também. É o nome de pessoa, tá bom? Depois, o próximo. Qual o nome do professor? É o Simão. Novamente, letra maiúscula, nome de pessoa. É um substantivo próprio. O próximo é como se divertiram? Brincaram, correram, nadaram, cantaram. Observem a escrita e o som dessas palavras. Brincaram, correram, nadaram, cantaram. Dá até para ouvir como se tivesse um som do O, não é isso? Mas como nós já vimos, não tem. E essas palavras que terminam com será que ela indica um presente ou indica uma coisa que ainda vai acontecer? Então vamos ver daqui a pouquinho nas respostas dos próximos quesitos, tá bom? E a próxima pergunta, o que fizeram no final do passeio? Diz aí que jantaram e colocaram o lixo no latão do bosque. Então, está correto, não é, gente? Olha quantas palavras aí terminadas com an. Brincaram, correram, nadaram, cantaram, jantaram, colocaram. Então, vamos para o próximo. Hoje, as crianças realizaram um piquenique no bosque da cidade. Quando lá chegaram, organizaram tudo com o auxílio do professor Simão. Então, essas palavras aí mostram uma coisa que já aconteceu. Aí diz que realizaram um piquenique. Se tivesse no presente, poderia dizer que as crianças estão realizando, por exemplo, um piquenique. E depois também, quando lá chegaram, organizaram tudo com o auxílio do professor Simão. Se fosse no presente, por exemplo, poderia dizer que as crianças estão organizando tudo com o auxílio do professor Simão. No futuro, aí diria que as crianças realizarão um piquenique no bosque da cidade. E quando lá chegarem, vão organizar tudo com o auxílio do professor Simão. Então, essas palavras estariam aí com as terminações diferentes também, para poder mostrar que está no futuro essas frases. Mas aí, como vocês estão vendo, já aconteceram, faz parte do passado,
o tempo aí dos verbos nessas palavras. Então, se você fez assim, está certinho. E o terceiro quesito, na frase com certeza realizarão outro piquenique, novamente brincarão de pique-pega, correrão por entre as árvores, nadarão no lago azul, cantarão suas canções preferidas e se divertirão ainda mais. Então, aí o tempo desta frase, o tempo verbal, ainda vão acontecer no futuro, justamente porque diz, olha, que realizarão um piquenique novamente, brincarão de pique-pega, correrão por entre as árvores, nadarão no lago azul e cantarão suas canções. Gente, olha a diferença. Cantaram, cantarão. Quando tem um final, rão, é porque é terminada com o A, tio e o O. Cantarão, uma coisa que ainda vai acontecer. Se tivesse aí cantaram, é uma coisa que já aconteceu. Gente, esse foi a resposta, apenas essas, desses quesitos referentes ao texto. Mas vamos continuar vendo alguns detalhes quanto ao uso dessas palavras, quanto ao uso dessas terminações dessas palavras, an ou ão. Então fiquem bem atentos. Eu vou ampliar aqui a minha tela, porque agora eu vou ter um pouquinho mais de espaço. E aí diz assim, an e ão, quando usar. A primeira coisa que devemos prestar atenção é se o que estamos contando no nosso texto já aconteceu, ou seja, se está no passado, ou se ainda vai acontecer, ou seja, se está no futuro. É a primeira coisa. Porque, gente, se estiver no passado, a palavra vai ficar com an. Se estiver no futuro, a palavra vai ser escrita com ão. Como, por exemplo, chegaram é passado. Chegarão é futuro. Perceberam a diferença no som? Chegaram, an, termina com AM. Chegarão, ão, termina com A, O e o tio. Fácil, não é? Então vamos agora ver outros exemplos. No passado, nós temos as palavras que terminam com AM, an. Temos comeram, dançaram, arrumaram. Já no futuro, que são as palavras terminadas em ão, nós temos comerão, dançarão, arrumarão, como eu disse agora há pouco para vocês. Temos outros exemplos. As crianças comeram todas as frutas. Vejam a diferença, gente, tanto na escrita quanto na pronúncia dessa palavra. As crianças comerão todas as frutas. Comeram, passado. Comerão, futuro. Depois temos outro exemplo. As pessoas dançaram na festa. Dançaram é uma coisa que já aconteceu, não é? Já no próximo vai ficar as pessoas dançarão na festa. Logicamente é uma coisa que ainda vai acontecer. Percebam aí, aqui está no passado, dançaram, já aconteceu. E a dançarão, terminada com ão, é uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Temos também outra frase que é Laura e Gabriela arrumaram um quarto. Arrumaram é uma coisa que já aconteceu. E lembre também que aí está escrito arrumaram, porque também está no plural. E a mesma coisa, as crianças e dançaram. Gente, se aí tivesse, por exemplo, no singular, tivesse escrito aí a criança, fosse uma só, não teria comeram, não é isso? Ficaria a criança comeu todas as frutas. Ficaria a pessoa dançou na festa. E aí também poderia ficar, não apenas não ficaria Laura e Gabriela arrumaram, ficaria Laura ou Gabriela arrumou o quarto. Não ficaria diferente se tivesse apenas uma quantidade referente ao substantivo da frase, ao substantivo próprio, não é o nome da pessoa, ou então se referindo à criança ou à pessoa. Mas aí também está no plural. E a próxima, a outra frase com referente a Laura e Gabriela, arrumarão o quarto. Então é uma coisa que ainda vai acontecer.
não é, gente? Olha, com certeza, quando vocês fizeram uma atividade na outra aula, que foi até uma aula ao vivo, muitos compreenderam, mas mesmo assim ainda fez com algumas dificuldades. Então, hoje que nós estamos continuando esse assunto, com certeza vocês estão aprendendo um pouco mais através também das atividades. Vocês já vão exercitando um pouco mais. Logo de primeira, quando nós começamos o assunto, tem uma certa dificuldade para compreender, para exercitar. Depois, nos próximos exercícios, já consegue fazer muito mais tranquilo. Então vamos para o outro. Verbos terminados em an indicam passado ou presente, mas geralmente indicam algo que já aconteceu. Então pode também indicar algo que está acontecendo agora, mas em sua maioria, em geral, indicam algo que já aconteceu. Vamos ver outros exemplos. Os novos alunos começaram a estudar. Está no passado. Começaram é uma coisa que já aconteceu. Quando indica o presente, vai ficar assim: eles pegam, eles começam, eles amam, eles educam. Percebam, não está no passado, está acontecendo agora. Eles pegam, não é eles pegaram, eles começam, não é eles começaram lá no passado. Eles amam. Se estivesse no passado, seria eles amaram. Eles educam. Se fosse no passado, seria eles educaram. Mas vejam, todas essas aí estão no presente, terminam com a letra M. Pessoal, como eu falei, não é preciso observar o tempo, se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. Então agora vocês já estão sabendo. Quando termina com an, am, as palavras podem indicar algo que já aconteceu, que é o passado, ou podem indicar uma coisa que está acontecendo, que é agora no presente, certo? Então vamos agora para o outro. Demais casos com am. A maioria das palavras terminadas com am são paroxítonas. Será que vocês observaram isso? Falam, pensam e brincam. Vamos ver esses verbos aí. Quando estão no passado, aliás, quando usam o M, elas são paroxítonas. Falam, pensam, brincam. Percebam, a segunda sílaba é a mais forte. Falam, Fá é o mais forte. Pensam, Pen é o mais forte. Brincam, Brim é o mais forte. Agora vamos ver os casos das palavras terminadas em ão. A maioria das palavras terminadas em ão são oxítonas, porque elas terminam com pavão, comemoração e anfitrião. Lembra que nós vimos já, quando estávamos estudando sílaba tônica, por exemplo, que o tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico. Além de dar esse som nas sílabas, na palavra aqui, na letra, aliás, a qual está acompanhando, também nos ajuda a identificar qual é a sílaba tônica. Neste caso, pavão, anfitrião, comemoração. A sílaba tônica é justamente essas sílabas que foi utilizado o tio aí nas letras. No caso, aí na letra A, pavão, comemoração, anfitrião. Há palavras com ão que são paroxítonas. Nesse caso, elas recebem um acento agudo para diferenciar. Vejam, órgão, órfão, sótão. Perceberam aí essas palavras? Todas terminam com ão também, mas elas são paroxítonas. A outra sílaba dela é acentuada. Órfão, órgão e sótão. Gente, olha essas palavras. Tem dois acentos, professora? Não. Um é um acento gráfico e o outro é o sinal gráfico. O acento é o agudo e o sinal gráfico é o tio. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com referência a esse assunto. O livro de vocês de português, caso vocês não tenham feito durante a aula, nós realizamos as páginas 200 até a 204.
E também vocês podem ver através do vídeo, que foi uma aula ao vivo. Vocês podem ver o vídeo dessa aula ao vivo. Você pode também atualizar o seu livro, pode ver também outras palavras escritas dessa maneira, você pode até anotar e durante a aula ao vivo você pode falar, né, as palavras que você já verificou. Agora por hoje é só, aproveite o seu dia e beijo da tia Angélica.